1 Coríntios capítulo número 10, versículo 1. Amém? Vamos ficar todos de pé. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, entretanto, todavia, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, novamente, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado no fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém e amém. Podemos assentar. O Espírito Santo vem aplicar ao seu coração essa palavra, em nome de Jesus. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Mais uma vez, versículo 11 diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos para nós. A verdade é que capítulo 9, primeira carta aos Coríntios, Paulo mostra como a maturidade ela é essencial. E no capítulo 10 mostra para nós este exemplo do povo de Israel, o povo que saiu do Egito, como este povo foi imaturo e, como consequência, não só da imaturidade, mas da perversidade do coração deles, da idolatria que havia no coração deles, da falta de fé, de confiança no Senhor. Como que diante de tudo isso, esse povo, ou a maioria deles, morreram no deserto, como nós lemos no texto. Já preguei várias vezes neste texto, mas nesta noite eu queria trazer ao coração da igreja a abordagem sobre confiança, porque é tudo aquilo que nós estamos precisando neste momento, é de fortalecer a nossa fé e voltar, os que já não estão mais assim confiantes, voltar a confiar no Senhor, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Este exemplo aqui ficou para nós, como Paulo fala aqui para nós, olha, para aqueles que sobre quem
tem chegado ao fim dos tempos. Então também é para nós. E o exemplo serve para nós como uma advertência para que não cometemos os mesmos erros. Nós precisamos de voltar a confiar no Senhor Jesus. Não podemos deixar que o medo se apodere de nós a ponto de confiarmos em nós mesmos, ou naquilo que fomos, ou no passado, como é o caso deste povo aqui, que mesmo tendo a promessa de que Deus iria libertar aquele povo do Egito, mas quando chegou este momento e a libertação já era algo concreto, e Deus os colocou no deserto, a fim de provar o coração deles, aquilo que havia dentro do coração deles, no intuito de aprová-los, não de reprová-los. Este povo, mesmo tendo crescido, a maioria deles, porque eles ficaram mais de 400 anos no Egito, crescido com a promessa de que um dia Deus iria libertar aquele povo, e iria colocar numa terra que manasse leite e mel. Mesmo cultivando essa promessa, quando eles estão diante da realidade, prosseguindo para o cumprimento dessa promessa, o coração deles foram desnudados, foram revelados diante de Deus, diante de todos naquele deserto. Porque tudo aquilo que Deus havia feito para este povo, a cada momento demonstrava que eles não confiavam em Deus de forma alguma, a ponto de dizer assim, olha, em Números capítulo 14, versículo 2, diz assim: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, quem dera tivéssemos ficado lá. Por quê? Porque Deus conduziu aquele povo ao deserto para ensinar aquele povo a confiar nele, para que aquele povo entendesse que a provisão vinha de Deus e não de Faraó. E é muito mais fácil libertar do Egito do que tirar o Egito de dentro do coração daquele povo, porque isso implica não a vontade de Deus, mas o querer humano. E aquele povo, diante de todos os desafios, diante de novos desafios, aquele povo sempre lembrava, sempre queixava e sempre voltava a lembrança no passado, dizendo: olha, lá nós éramos felizes, lá era muito melhor. E quando Deus provia para aquele povo o alimento, eles disseram assim, em Números capítulo 21, versículos 5 e 6, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. É a fala do povo. Não sou eu que estou dando uma ênfase, não, o povo disse assim, nessas falas, com essas falas. Porque vocês nos tiraram de lá para morrermos aqui, aqui não tem pão, aqui não tem água, e nós detestamos esta comida miserável. E a comida que estava chegando até eles era o maná, era a provisão. Eu gostaria que você rapidamente abrisse a sua Bíblia em Salmo de número 78. Eu quero ser breve, pelo menos vou tentar. Salmo de número 78. No versículo 17, vai narrando aqui alguns fatos do que aconteceu naquela caminhada. Diz assim: mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejassem comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos
E quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer, poderá suprir de carne o seu povo. Olha as indagações deste povo. O Senhor os enviou e enfureceu-se. Aliás, o Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus um vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia, levou-as cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciar o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando jovens de Israel. Não faltava ou não faltou nada para este povo, porque nós lemos aqui no texto, 1 Coríntios capítulo 10, que teve tudo para aquele povo. Não foi batismo, porque todos foram batizados ao atravessar do mar. E também o próprio Salmo aqui 77 vai nos dizer isso, que quando eles estavam atravessando, grossas nuvens se despenharam, começaram a chover. Teve batismo de todos os lados, batismo ao passar entre as águas e a água descendo na cabeça. Qualquer tipo de batismo teve para aquele povo. Para não dizer que uns creem em uma forma e outros creem em outra. E a palavra está dizendo que não faltou nada para este povo, alimento à vontade. Todos foram batizados, comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois a rocha seguia aquele povo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, porque por mais que Deus ensinava aquele povo não aprendia a confiar em Deus. Aquele povo não aprendia, sempre desconfiava, sempre duvidava de Deus, não confiava de forma alguma no Senhor, sempre colocando Deus à prova, e aquilo que Deus fazia, eles rejeitavam e reclamavam, e assim foram sendo conduzidos por longos 40 anos. O que tudo isso tem a ver com nós? Claro que tem tudo a ver com nós, porque é exatamente aquilo que nós estamos precisando de exercitar agora, neste momento, talvez como nunca na nossa geração, confiar no Senhor Jesus. Como foi cantado aqui, Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que livra, Ele é aquele que nos dá segurança, é aquele que nos fortalece, é aquele que tem o controle das nações, é aquele que é a nossa torre segura, torre forte, e nele nós confiaremos, porque nele não seremos abalados. Nós estamos sendo desafiados a acreditar, a colocar a fé em ação. A fé está sendo provada, como o Tiago fala, e está sendo provada para ser aprovada, para gerar coisas boas. Por isso, em nome de Jesus, não deixe que o medo, que o pavor tome conta da sua vida, do seu coração. Porque uma mente aterrorizada, uma mente apavorada, é uma mente que não consegue discernir nada à sua volta. É uma mente que não consegue caminhar em paz. É uma mente que muito frágil. É uma sensação de que a qualquer momento notícias piores irão chegar. Como é que eu vou fazer? E Deus está dizendo: olha, eu sou o mesmo e não mudei. Eu não mudei, eu sou o mesmo.
Eu continuo provendo maná se for preciso. Eu sou o Deus da provisão, eu sou a rocha eterna. Se preciso for, novamente faço brotar água da rocha, abro o mar, eu faço descer do céu provisão, o que for preciso. Eu sou mesmo e não mudei. Eu preciso de confiar nisso, irmãos, porque senão, caso contrário, eu vou estar fazendo como este povo aqui, e o exemplo é para nós. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não pratiquemos as mesmas coisas, para que não cobicemos coisas más, como este povo aqui fez, como este povo, ao ter o alimento, nem agradecia a Deus, já começava a comer, a ponto de sair até carne pelo nariz, porque o ventre deles era o Deus deles. A idolatria era algo constante na vida deles. Mesmo Deus libertando aquele povo, dizendo: olha, eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Este povo, quando Moisés ficou 40 dias lá no Monte Sinai, recebendo as leis, este povo se corromperam aqui embaixo, fizeram para si um bezerro de ouro, e Moisés desce sob a orientação de Deus e vê aquela situação toda, e o cinismo também havia tomado conta das mentes, porque Arão diz: não, o povo trouxe ouro para mim, aí eu joguei no fogo e saiu isso, saiu um bezerro. A idolatria era algo que era constante na vida daquele povo. Vamos dizer, idolatria não é só adorar outros deuses, não. Idolatria não é só adorar outros deuses, não. Acontece também, a palavra idolatria no grego significa eidolon, latria, corpo. Eidolon, adoração ao próprio corpo, ao próprio ventre. A preocupação exacerbada com o ventre, com o que eu vou comer, também é uma idolatria. E este povo caiu também nisso. E a palavra está dizendo para nós: essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Olha, mais uma advertência: quem está de pé, cuide para que não caia, porque todos estão sujeitos. Então eu preciso confiar no Senhor Jesus. Ele não nos desamparou e jamais irá nos desamparar. Ele é o seu socorro presente, bem presente nestas horas. De manhã falei aqui que hoje nós estamos muito melhores do que quando começou essa pandemia, porque nós não tínhamos informação de nada. Como eu disse, não tem vacina. O remédio que tem está em teste, tem obtido resultados positivos, mas está em teste. O que nós temos é a conscientização. A única forma é a prevenção. E todo mundo hoje está conscientizado do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve fazer. Então nós estamos hoje melhores do que quando começamos, ou quando tudo isso começou. E por que eu vou ficar agora aterrorizado agora? Sendo que agora eu estou em condições melhores. Quando você sabe que ali tem um perigo, você desvia daquele perigo. É assim ou não é? Então, até o perigo que está à minha volta, para mim, serve como alerta. Então eu estou menos vulnerável, porque eu sei que aquele ambiente ali é um ambiente perigoso, eu não vou estar lá. Então nós estamos melhores, nós já estamos atravessando, nós já estamos passando por tudo isso. Talvez você não deu conta disso ainda, talvez você ainda não se deu conta de que nós já estamos sobressaindo em relação a toda essa situação, e nós iremos atravessar, e do outro lado nós iremos cantar o hino da vitória. Não permita que a sua fé seja abalada, não permita que a confiança que você tem em Deus seja destruída. Não, agora é a hora de você crer, tomar os cuidados necessários, sim, fazer o que tem que ser feito, sim, mas de forma alguma duvidar do agir do Senhor. Porque o que nós estamos presenciando
são enxurradas de notícias ruins e más notícias e informações erradas e mentirosas. Isso tem trazido um temor, um pavor. E nós, como aqueles que temos a mente de Cristo, precisamos de ser seletivos, de separar e saber discernir. Senão nós seremos aterrorizados por tudo isso. E aí a nossa mente perderá o equilíbrio. Uma mente desequilibrada, uma mente fragilizada, suscetível a qualquer coisa. Por isso, em nome de Jesus, volte a confiar no Senhor. Não deixe de confiar no Senhor. Ele é o mesmo e não mudou. Aquele que sustentou por 40 anos aquela multidão no deserto é o mesmo que tem capacidade de sustentar a sua igreja, e está sustentando e irá sustentar para a honra e glória do teu santo nome. Os celeiros de Deus, irmãos, não tem escassez, não tem falta, tem abundância, porque a provisão, Ele é o provedor. Ele é o provedor. Agora seja seletivo com aquilo que chega até você, porque senão você terá a sua fé abalada. No culto das 18 horas eu ministrei aqui sobre João Batista, que foi um grande homem de Deus. O próprio Jesus disse que dos de nascidos de mulher ninguém foi igual a João Batista. Ele foi aquele que dividiu a humanidade, porque a história bíblica é um marco, é um divisor de águas. E a palavra diz que a lei e os profetas vieram até João Batista. Olha, ele separou de João Batista para frente. O que tem é Jesus Cristo, que é a palavra, que é a graça, que é a lei, que é tudo. Mas os profetas encerraram em João Batista. Mas João Batista estava preso, e na cadeia o que ele ouvia era rumores daquilo que estava acontecendo lá de fora. Eram rumores do que estava acontecendo lá de fora, porque Jesus continuava operando milagres, e os milagres repercutiam de forma que as pessoas falavam com as outras. Mas também você sabe que a informação sempre chega, ou não chega 100%. E João Batista, ele fala o seguinte, olha, chama 2 mensageiros dele, 2 discípulos dele, e fala assim, olha, vai para mim até Jesus, vai até ele, pergunta para mim se ele é o Messias esperado ou temos que esperar outro. João Batista foi o que primeiro anunciou salvação para este mundo e salvação para si mesmo, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi ser batizado, ele disse, não, eu tenho que ser batizado por você. Ou seja, eu reconheço que você é autoridade sobre a minha vida. Foi o primeiro a reconhecer em Jesus. Mas lá na prisão, pairou na mente dele essa dúvida. Pergunta se ele é mesmo o Messias ou tem que esperar outro. Para você ver que quem está de pé, cuide para que não caia. Aí Jesus fala para ele assim, olha, manda, fala para João que os cegos estão vendo, fala para João que os surdos estão ouvindo, que os coxos estão se levantando e andando, que os mortos estão ressuscitando. Fala para João que o Evangelho, as boas novas, está sendo pregada para os pobres, porque os pobres eram discriminados. Fala para João que milagres estão acontecendo aqui. Sabe o que Jesus estava fazendo com João Batista? Dando para ele uma boa notícia. É o que nós estamos precisando de receber. Parar de ficar recebendo notícias ruins, parar de ficar vendo reportagem que não te leva a lugar nenhum, que não acrescenta nada. Jesus não respondeu para ele, Jesus mandou uma ótima notícia para ele, foi suficiente. Fala para ele que eu sou fruto do ministério também de João Batista.
Fala para ele o que está acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Então conte para ele, porque isso vai renovar a fé dele. Sabe por que as pessoas estão entrando em desespero? Porque só tem se alimentado com lixos, só com mortes, só com destruição. Não tem alma que suporta isso. Não tem alma que suporte isso. Aqui você processa tudo que chega até você de informação, daquilo que você ouve, daquilo que você vê, é processado e o produto disso sai. E a sua alma absorve em sentimento. Isso faz com que, dependendo daquilo que você está recebendo, te deixe para baixo, você fica prostrado. Nós estamos enfrentando, nós já estamos vencendo. Agora você precisa de começar a mudar aquilo que, ser seletivo com aquilo que entra dentro de você. Porque uma boa notícia tem o poder de levantar aquele que está caído, aquele que está em pânico, aquele que está em depressão. Uma boa notícia tem o poder de revigorar novamente. É o que nós estamos precisando. Nós não somos portadores de morte, de luto, de más notícias. Nós somos portadores de boas novas, de boas notícias, porque Ele ressuscitou. E a palavra que tem que estar em nós é a palavra de ressurreição para este mundo, e não palavras de morte. São palavras de ressurreição, de vida, e não palavras de morte. Por isso, em nome de Jesus, eu convido você a fazer esse exercício, a sair, a desligar dessas más notícias, porque existem outros interesses por detrás, políticos, enfim, não é o nosso caso, mas isso tem afetado, isso tem causado pânico, isso tem causado medo. E há um medo, e há uma consequência momentânea que este medo, este pânico está gerando, mas também há consequências futuras. Porque quando tudo isso passar, os que paralisaram por causa do medo, do pânico, encontrarão um mundo muito mais difícil para eles mesmos. Porque o medo faz a pessoa paralisar, e a vida não para, a vida continua. Nós precisamos dar sequência na nossa história, dar sequência na nossa vida. Não podemos parar e prostrar. Nós precisamos de continuar dentro das possibilidades, dentro daquilo que é permitido, continuar rompendo, porque Cristo está conosco. Maior é Ele que aquele que está no mundo, e com Ele nós iremos vencer em nome de Jesus. Nós precisamos de reduzir as perdas, fazermos redução de danos. É claro que iremos ter perdas, sim, já estamos tendo. Nós precisamos de reduzir essas perdas e começarmos a somatizar ganhos, para quando tudo isso passar e normalizar novamente, nós teremos a condição de dar sequência na nossa vida, na nossa história. Precisamos de continuar, irmãos, sonhando. Precisamos de continuar, irmãos, marchando. Não podemos desistir. Não podemos parar de cantar. Não podemos parar de pregar. Não podemos parar de adorar. Não podemos parar de ler. Nós precisamos de prosseguir, porque a vida está seguindo, está continuando, está dando continuidade. Nós precisamos de dar essa sequência. Volte a confiar no Senhor Jesus. Ele é a provisão. Ele é a provisão. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Então acalme o seu coração. Acalme o seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se coloque de pé. A vida precisa continuar. Também falei aqui no culto das 18 horas. Você não acompanhou na live, então para você é novo. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Jeremias escreve uma carta para o povo,
Jeremias capítulo 29, dizendo assim: olha, plantem árvores, construam casas, deem as suas filhas em casamento, porque o cativeiro vai passar. Então dê sequência, mesmo estando impossibilitados, mesmo em uma terra distante. Você não pode parar, você não pode desistir de acreditar nos sonhos de Deus, você não pode parar a sua vida, a sua história. Dê sequência. Nós precisamos, irmãos, de começar a voltar dentro das possibilidades, dentro do que nos é permitido, a continuar marchando e não temendo as más notícias, porque enquanto os jornais dizem que morreram tantos, existem milhares que estão nascendo neste mundo. Enquanto os jornais dizem que tem tantos morrendo, tem outros milhares que estão sendo curados. Mas a notícia que vende é só a tragédia. E os que compram essa notícia ruim são os que são prejudicados, são os que ficam à mercê, são os que ficam prostrados. Em nome de Jesus, levanta a cabeça, levante a sua cabeça, porque a provisão, o teu socorro continua vindo do alto. Ele não nos desamparou, Ele está conosco. Ele está conosco e nós iremos cantar do outro lado, nós iremos atravessar, nós iremos cantar. Eu não cesso de dizer, nós sairemos muito mais fortalecidos de tudo isso. O Brasil será reconhecido, o Brasil sairá disso fortalecido, porque essa nação começou a clamar, essa nação começou a se entregar ao Senhor, começou a jejuar, e Deus já está respondendo. Deus irá surpreender, Deus irá mudar todos os prognósticos, porque Ele é Deus. Os celeiros de Deus não estão vazios, estão fartos, estão cheios. Creia nisso, não creia naquilo que eles estão dizendo de colapso financeiro, não. A nossa confiança está no Senhor. Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que irá abrir porta aonde não tem porta, é aquele que abre o mar se preciso for para o seu povo passar. O nosso Deus, Ele é soberano. Você precisa de mudar as suas fontes de informações. São as informações que têm deixado as pessoas paralisadas. Mude. Comece a se alimentar aqui da palavra do Senhor Jesus. Olha, comece a se alimentar aqui da palavra. Você vai ser renovado. Lá na sua casa as coisas começarão a mudar. A paz voltará. Os relacionamentos começarão a novamente estabilizar. Comece a mudar o foco. Comece a mudar o foco. Porque o desequilíbrio emocional faz com que você não perceba nem a presença de Jesus do seu lado. De manhã nós falamos sobre Maria ter chegado ao sepulcro. A decepção era tão grande, o luto era tão forte, que Jesus estava de frente com ela e ela estava achando que ele era o jardineiro. É isso que o desequilíbrio emocional faz. Então, em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Põe as mãos sobre a sua cabeça. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui clamando a Deus por vidas, por mentes. Que o Senhor, Deus, nos resgate. O Senhor nos levanta, Deus. Oh Espírito Santo, que o Senhor traga saúde emocional, equilíbrio, Pai. Que os temores, que os rumores de más notícias, ó Deus, não venham abalar a fé da tua igreja, mas que os teus filhos, ó Pai, da tua igreja, ó Deus, venha confiar no Senhor, porque o Senhor está no trono, o Senhor está governando tudo, o Senhor está governando.
Nós confiamos, ó Pai, no Teu governo. Nós confiamos, ó Pai, na Tua direção. Nós confiamos, ó Deus, porque Tu és o Deus, o grande eu sou. E nós bendizemos ao Senhor. Eu te peço, ó Deus, para aquelas vidas, ó Pai, que não estão aqui, mas que estão enfermas. Que o Senhor entre agora, ó Deus, trazendo a cura. Visite, ó Deus, a Lucimar, a mãe do Charles. O Senhor, ó Deus, a levante. O Senhor cure, ó Deus, a vida dela em nome de Jesus. Também oro, Deus, pela vida do Maurício. Ó Deus, que perdeu o seu pai. Que o Senhor venha estar confortando o coração do teu filho. Que o Senhor, Deus, venha estar consolando toda aquela família. Na certeza de que dias melhores virão. Na certeza, ó Pai, de que irão superar toda essa dor. E algo bom, ó Deus, dessa dor, por mais difícil que seja, irá produzir algo no coração e na vida de todos eles, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, todos que estão nos ouvindo e vendo aqui, ó Deus, por essa live. Visite, ó Deus, visite a casa dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. E traz, ó Deus, a paz que excede todo entendimento humano. Nos abençoe, ó Deus, no decorrer dessa semana. Oh Deus, que venha ser uma semana, ó Deus, de esperança. Uma semana, ó Deus, com paz, com sossego na alma. Uma semana de descanso, ó Deus. De trabalho, ó Deus, mas de descanso na alma. Ó Espírito Santo, o Senhor venha estar, ó Deus, provendo os recursos, ó Pai, para aqueles que já estão sem nenhum recurso. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja. Abençoe, ó Deus, a nossa nação. Abençoe, ó Pai, este mundo em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, que as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada vida, agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida.